Eu gravei o vídeo abaixo num domingo. Numa quarta-feira eu já encontrei coisas muito interessantes nos sites que eu sigo. E teve uma palestra que falava de 6 classes de mães. Porque essas classes de mães é que vão justificar as crianças que eu descrevi abaixo. Porque as crianças que eu descrevi abaixo no vídeo anterior, que eu dei o nome de filhos no vídeo, eles não são responsáveis por si só. Eles são responsáveis por ter responsáveis irresponsáveis ou por ter responsáveis que não têm muita consciência do que é ter responsabilidade ou não assumiu a responsabilidade de si mesmo, de como gerenciar a sua vida e auxiliar essas crianças no desenvolvimento pessoal, o que não é tarefa fácil mesmo. Mas aí nessa palestra dessa quarta-feira, que a primeira foi quarta-feira passada, a segunda, eu espero dar tempo ainda de você ver, no dia 18 agora de novembro, numa quarta-feira. É toda quarta, acho que às 8 horas, 9 horas, não sei, pesquisa lá, mas eu vou assim de rompante, intuitivamente, então não me recordo bem se é 8 ou 9 horas. Mas enfim, nessa palestra da semana passada foi falado de um livro que infelizmente está só em inglês. A mulher falou que o nome do livro era Fator Mamãe. Aí eu me matei de procurar Fator Mamãe, mesmo tendo o nome dos autores. Sou péssima em pesquisa na internet e não aparecia nada. Aí achei uma coisa muito tempo depois de pesquisa que trazia o nome do livro em inglês, que é The Mom Factor. Aí The Mom Factor, pelo nome, eu vi que era o mesmo livro porque os autores são Henry Cloud e John Townsend. E lógico que comecei a pesquisar, escrevi os nomes errados, tal, mas né, isso o Google ajuda bastante. Aí acabei encontrando o livro e ele só tá em inglês, não achei traduzido. E tem um fator também, fora o fator mamãe, tem um fator preponderante. Ele custa em torno de R$230 pela Amazon, fora o frete. Mas, voltando nessa questão, eu achei muito interessante porque responde muito do porquê dessas crianças que eu descrevi no vídeo abaixo. Eu tento fazer numa sequência, mas uma coisa que eu nem tinha me dado conta é que nem seguidores, nem eu e nem ninguém segue os vídeos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, eu vi que não é assim que procede, vi que nem eu mesmo faço isso, mas na minha cabeça, quando eu comecei, eu não tinha prestado atenção nisso. Mas que tem pra hoje. Então ela começa falando da mãe fantasma, que muitas vezes nós somos. E é interessante que ela diz que tem 6 tipos, ela tratou os primeiros 3, e dia 18 ela tratou os outros 3, que são 6. E ela deixa bem claro que nós somos intercambiáveis, não existe só uma mãe de um jeito e uma mãe de outro, lógico, né? Seria meio óbvio, mas o óbvio é sempre bom ser salientado, porque nós somos péssimos em observar o óbvio. Mas aí ela começa com a mãe fantasma, e ela usa como exemplo o home office agora, de quem tá podendo fazer, quem tem um trabalho que possa ser desenvolvido dessa forma. É a mãe que tá ali, mas não está ali. E qual é o problema da mãe ali? Ela faz todas as tarefas dela, ela dá banho no filho, ela dá comida, ela faz tudo, mas o filho não tem acesso às emoções dessa mãe. E ela também não cria um caminho de mão dupla. Não tem nenhum de mão única, que dirá de mão dupla. Então, essa é a mãe fantasma. E fala da mãe boneca de porcelana, que eu vi algumas traduções como boneca chinesa. Mas enfim, a boneca de porcelana, ela não tem capacidade de lidar com as próprias crises, que dirá com as crises do filho. Então ela vira meio que mãe fantasma, mãe permissiva, ou aquele senhor que eu disse, que eu observei, uma criança gritando, uma criança de meio metro, gritando e ele ali parado, inerte. Você olha para aquela pessoa, você não sabe se ele tá ali, se ele tá em cartaz, sei lá o que tá acontecendo com aquele cara. Mais ou menos, reflete, não seria isso, né? Mas eu interpretei como isso. Não sabe como lidar com a crise própria, então logo não sabe lidar com a crise da criança. E essa criança são essas crianças de hoje que não sabem lidar com as próprias crises.
E todo mundo evita ao máximo uma crise, seja lá de que tipo e gênero for. Depois ela fala da mãe controladora. Essa mãe controladora, eu acho que se alguém disser que não teve, que não é, ou que nunca viu, tá mentindo. Porque ser controlador faz parte do ser humano. E em especial as mães, ou aquele que educa, né? Aquele que tá educando, porque ela sempre tá falando. Esse papel é especificamente da mãe. E a mãe que ela chama é a pessoa que está responsável pela criança. Quem é que está criando aquela criança? Que vai muito mais do que dar o arroz e feijão. E se você dá só arroz e feijão, você pode ser a mãe fantasma, o responsável fantasma, que você nutre todas as necessidades físicas da criança, mas a emocional está completamente desqualificada, ela está completamente danificada. Acho que é a palavra danificada. E essa criança vai crescendo e essa criança já é uma pessoa que não sabe lidar com as próprias crises. Eu acho que fecha bem essa conversa do vídeo anterior e aonde eu posso ter me expressado simplesmente responsabilizando ou a criança ou a mãe, mas não foi isso e não é isso, e não é assim que eu procedo na vida também, não é assim, porque essas pessoas que eu estou dizendo no vídeo, essas pessoas sou eu, deixa bem claro isso. Eu, às vezes, exemplifico com coisas externas, com visões que eu tive externas, mas eu sei que essa pessoa sou eu. E nisso é que tem a elaboração do melhorar, como que eu elaboro, como que eu lido comigo, como que eu lido identificando essas coisas em mim. Porque tudo que é negativo, que a gente identifica na gente, eu tenho comigo que é só Deus. Só Ele que te fala, só Ele que te mostra, só Ele que te ajuda a enfrentar. E porque para enfrentar você tem que reconhecer. E não é questão de ser péssima mãe ou boa mãe. A questão é que como que um ser humano falível pode ser o máximo possível funcional para ajudar na edificação desse ser humano que Deus nos confiou. Se você está com um bebê, ele já é uma pessoa. E eu sempre brinco que, brinco no sentido de falando o que eu acredito. A pessoinha no berço já te manipula, desde que ele saiu do seu útero. Quiçá no seu útero, né? Vai que ele te manipula de lá também. Mas enfim, é ter consciência de que criança, desde o bebezinho que acabou de nascer, ele é uma pessoa. Não perca de vista isso. Você pode até vesti-lo de príncipe e princesa, mas deixa bem claro na mente, na consciência e no espírito desta criança que ele é uma pessoa, que ele vive num mundo onde ele vai ter que se relacionar com pessoas, aonde amar e ser amado é muito importante, sim, mas como lidar quando isso não acontece? Quando não somos amados por quem queremos, quando as nossas frustrações em ter aquilo que acho que devemos ter não acontece. Eu acho que isso é ser pai, é ser mãe, é ser como vinha no boletimzinho lá de quando eu era pequena e até dos meus filhos vinha. Quem vai assinar ali? O responsável. Então, esse responsável responde por uma criança por determinado tempo e ao responder por ela ser responsável por determinado tempo, ele está ensinando esse ser humaninho a responder por ele mesmo no futuro, e um futuro que passa muito rápido, um tempo que passa muito rápido e um futuro que está sempre bem próximo. É só isso para mim que é ser pai e mãe, ter esta consciência, e isso é trabalho de uma vida inteira até que se finde a sua vida. Você vai estar auxiliando aquele serzinho que foi gerado ou adotado ou confiado a você de alguma forma, porque foi Deus que te confiou. Então ensine ele a responder por si mesmo da melhor forma possível, porque um dia, para nós cristãos, todos responderemos de nós mesmos a Deus. Não que tenhamos respostas boas para dar, mas que tenhamos respostas legítimas e que sejamos responsáveis
por nossas próprias respostas, e porque elas são os nossos feitos.